Bora, minha gente! Salve, salve! Band Mulher começando nesta quarta-feira, 22 de dezembro. Seja muito bem-vindo e bem-vindo. Você que me assiste aqui de Salvador, do interior do estado e ainda de Aracaju, Sergipe. Pode chegar para a gente ficar à vontade. Esse é o momento para a gente conversar, claro, e ficar muito bem informado. Olha, você que assiste o Band Mulher desde o início, quando estreamos em 2018, sabe que uma das nossas bandeiras é o combate à violência contra a mulher. Já estamos nos aproximando do fim do ano e uma coisa que fica muito claro é como a Bahia ainda é um estado muito violento para nós mulheres. Pelo segundo ano, a Bahia registrou um aumento nos casos de feminicídio de quase 13%. E isso são os casos que são denunciados, mas quantas mulheres ainda são vítimas e morrem sem a gente nem saber? Bom, pensando em tudo que envolve a questão da violência e o combate a ela, que nós reunimos aqui no programa de hoje um time de mulheres especialistas para falar com a gente sobre isso. A gente recebe aqui a Bianca Andrade, ela é delegada titular da DEAN de Brotas. Doutora Bianca, seja bem-vinda. Boa tarde. Obrigada, boa tarde, Pamela. Com a gente também a fisioterapeuta Isabela Conde, vítima de tentativa de feminicídio. Isabela, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada. E a Vanina Cruz, psicóloga e pesquisadora, também está com a gente. Tudo bem, Vanina? Seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Bom, muito obrigada pela presença para a gente falar sobre esse assunto que nos é muito caro, né? Nos dói muito falar ainda sobre como o mundo, o Brasil e a Bahia especificamente é muito violento para nós mulheres. Quero começar com você, doutora Bianca, porque o papel da delegacia, da polícia é fundamental no combate à violência. Eu sei que você investigou, esteve aí presente em diversos casos de violência contra a mulher, mas para a gente começar, existe ali algo que você possa destacar que seja comum a todos esses casos? O perfil da vítima, o perfil do agressor, melhor dizendo, o que é que você acha? Boa tarde, primeiramente. Eu estou aqui representando a nossa delegada-geral, doutora Heloísa Brito. Destacar que ela é a primeira mulher à frente da Polícia Civil em 212 anos. Então, assim, isso é uma conquista enorme para a gente, principalmente para mim, que estou à frente da Delegacia de Atendimento à Mulher. É importante destacar, Pamela, que assim, o mais importante hoje é a denúncia. Sim. Né? A Polícia Civil só consegue trabalhar quando ela recebe o fato para tomar as providências. Então, existe um perfil do agressor? Existe. O agressor ele não inicia agredindo a mulher. Ele começa um relacionamento, depois ele começa a afastar ela da família, afastar ela dos amigos, dizer que ela não é plenamente capaz de realizar alguns atos simples da vida civil, começa a querer aquele controle exacerbado, aquele controle exagerado das redes sociais, começa a falar, e ela assim, pra tá com ele, tá bem, aí, não, eu acho que essa roupa não tá adequada, aí ela se permite, começa a ceder. Quando ela vê, ela tá totalmente numa dependência emocional e numa dependência, muitas vezes, financeira. E aí começam as humilhações, porque é importante falar que a violência doméstica não é só a agressão física, tem a violência psicológica, que inclusive é crime, hoje está tipificado no Código Penal, tem a violência moral, a violência patrimonial. Então, começa, muitas das vezes, eu posso dizer que 90% das mulheres que nos procuram já passaram pela violência psicológica, mas infelizmente só toma alguma postura, alguma atitude quando ocorre a violência física. Exatamente. A Isabela, em 2019, foi vítima de uma tentativa de feminicídio num crime bárbaro que nos chocou profundamente. A Isabela chegou a levar 68 facadas e sobreviveu para contar essa história e para servir de exemplo também. Mas foi muito difícil, Isabela, eu já agradeço a sua participação, porque eu acho que sempre relembrar esse caso deve ser muito doloroso, mas o seu exemplo é muito importante para outras mulheres. Como a delegada Bianca falou, o seu ex-companheiro, né, o agressor, ele não foi sempre um agressor, né? Como é que começou essa história para você? Boa tarde a todos, boa tarde, Pamela. Quero agradecer a participação, essa oportunidade, né, que muitas mulheres não têm de estar para contar o seu relato, e algumas até têm, mas por medo, né, pela impunidade que ainda se existe muito hoje, as mulheres ficam limitadas. E assim, o que é importante é a gente entender que a agressão, muitas vezes, não é física. Eu nunca tinha sofrido agressão física. Sim. E eu não entendia, apesar de ter um nível de esclarecimento bom, eu não sabia o que era um relacionamento abusivo. Então, é importante a gente destacar
destacar que esse tipo de política de entender o que são os tipos de violência, até porque quando a mulher se identifica dentro de um ambiente violento, ela pode procurar a rede de proteção. Mas se ela não se identifica sendo violentada, ela jamais vai procurar ajuda. Exato. Então, no meu caso, eu vivi um relacionamento abusivo, onde eu já estava afastada, realmente, eu cheguei a acompanhar aqui suas frases, e realmente a gente se afasta da sociedade, a gente se afasta dos amigos, e a gente vive naquele ciclo abusivo. E a gente não se permite aceitar e nem acreditar que está naquele abuso, porque a gente está naquele efeito Cinderela. Então, quando eu despertei, eu já despertei dentro do meu veículo, sendo violentada por 3 homens. Então, a maior decepção para mim foi ser agredida pela pessoa que eu mais confiava naquele momento, que era o meu companheiro, meu ex-companheiro, né, que eu estava tentando terminar. Foi por isso que ele fez o que fez. Então, assim, a mulher passa por um choque psicológico muito grande. E é preciso ter muita força e muita ajuda para você conseguir sair desse ambiente de agressão. Porque eu digo, a agressão física, ela passa. Eu fiquei como sequela, uma perda de 95 da minha visão do olho direito. Mas eu me readaptei, mas a violência psicológica, ela fica. E essa a gente precisa se atentar como sociedade, como políticas públicas para reverter. E muitas mulheres não têm esse acompanhamento. Isso me entristece muito hoje. É, exatamente isso, né, Vanina? Nem sempre começa direto com o tapa. O homem não começa já com a violência física, mas a violência psicológica vem muito antes, né? E foi muito importante ela ser tipificada como crime, né? Com pena prevista de 6 meses a 2 anos e pagamento de multa, podendo ser, inclusive, maior, né, essa penalidade, porque a gente começa a dar nome às coisas, né? Olha, isso daí não é amor em excesso, ciúmes não é prova de amor, isso daí é violência, é abuso. Exatamente. A maior dificuldade do reconhecimento da violência psicológica é porque ela é muito sutil, né? E ela ali atravessa as coisas do nosso cotidiano. Então, a gente levou muito tempo até reconhecer. Infelizmente, até hoje, muitas mulheres não conseguem reconhecer. Embora a gente já tenha aí o dado da pesquisa da Data Senado, né, de um aumento, as mulheres estão mais atentas, mas também o que é que contribui? A gente está falando sobre isso, a gente está trazendo esse tema, e essas mudanças legais, né, são extremamente importantes para dar visibilidade, porque é onde começa o ciclo da violência, né, na sutileza ali, como a doutora Bianca traz também, às vezes ali nas coisas do dia a dia, no controle, muitas vezes perpassa por sentimentos que a gente chama de ambivalentes, que ao mesmo tempo que tem controle, mas também tem uma tentativa de demonstrar um carinho, um afeto, né, interpretado como prova de amor, né, culturalmente. Sim. Então, a mulher tende a ficar realmente difícil, né, dela realmente perceber, né, ela tende a ficar confusa nesse processo de violência, que foi o que aconteceu, infelizmente, com a Isabela. E aceitar, né, que aquilo aconteceu comigo, aceitar que aquele cara que ela ama tanto pode ser tão violento com ela. A gente sempre fala, não, ele vai melhorar. Ele vai mudar, não vai ficar assim, ele vai... É porque ele agora está sem dinheiro, é porque agora ele está bebendo muito, né? Mas isso, muitas vezes, a gente coloca pondo a nossa própria vida em risco e muitas vezes o caso é fatal, né? Não tem realmente, a mulher não fica para contar essa história, o que é muito triste. Eu vou levantar aqui para receber mais uma convidada aqui no estúdio. Vou levantar 3, 2, 1... Eu vou levantar aqui para receber mais uma convidada aqui no estúdio, ainda falando sobre o combate à violência contra a mulher. Bom, eu vou receber aqui a secretária municipal de Políticas para as Mulheres, Infância e Juventude, Fernanda Lordelo, aqui com a gente. Secretária, seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Pamela, boa tarde às convidadas. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui. Obrigada a você pela presença. Secretária, eu queria começar falando sobre o equipamento mais recente inaugurado pela Prefeitura, que é o NEF, Núcleo de Enfrentamento ao Feminicídio, que para mim tem um papel fundamental porque trabalha justamente com os homens, com os agressores, né? Porque quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente volta muito para as mulheres, claro, mas é preciso também conversar com esses homens, né? Como é que funciona o NEF? Bom, atendendo à própria Lei Maria da Penha, que traz a questão da ressignificação deste homem ao ato de violência, o NEF é uma parceria com o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, onde nós temos grupos reflexivos de homens atuando na discussão sobre violência. Claro que alguns perfis masculinos a gente não trabalha, como o efetivo feminicida, aquele que tentou feminicídio, como foi o caso da Isabela, mas homens que cometeram outros delitos de violência, nós passamos a dialogar com eles porque é incrível, Pamela, mas muitos não compreendem que o seu ato é um ato violento. O ciúme não é visto como um ato violento. A posse excessiva não é vista como um ato violento. Então, a gente já nos nossos primeiros grupos, porque a gente já iniciou esse trabalho, já tem identificado esse perfil. E a gente tem lutado porque não pode só falar de violência de mulher para mulher. A gente precisa inserir os homens na discussão. Hoje, uma mulher, por exemplo, que é vítima de violência e que denuncia e que quer sair de casa, como o município pode receber essa mulher?
Existe hoje toda uma rede, né? A doutora Bianca faz parte dessa rede, o próprio NEIM participa com a parte de pesquisa, com dados, e a gente tem toda uma estrutura onde, quando essa mulher ela é violentada, né, violada com esse grau de maldade, Sim. né? A gente recepciona essa mulher nos nossos equipamentos, ou de forma de demanda espontânea, porque ela pode bater a porta e pedir apoio, ou esta mulher ela pode ser direcionada, por exemplo, a doutora Bianca pode encaminhar para o equipamento. Lá essa mulher passa por uma equipe multidisciplinar, assistentes sociais, psicólogos e advogados. E aí é que entra, Isabela, o acompanhamento psicológico é feito dentro dessas unidades. A gente fica com essa mulher, tem grupos reflexivos, quando elas já podem ir para grupos reflexivos, mas a gente tem todo um acompanhamento psicossocial também, questão financeira, muitas vezes a necessidade de um auxílio aluguel, acionamos o próprio município para apoiá-la neste sentido. Então, há um suporte. O que a gente às vezes não tem, e a doutora Bianca muito bem colocou, é a denúncia e a vinda dessa mulher para os equipamentos. É porque é muito difícil denunciar, né? Muitas vezes a gente se depara com um caso desse e pergunta, nossa, mas ela sofria tanto tempo, por que ela não denuncia? É uma questão muito cultural, né, secretária? Vem muito da nossa cultura patriarcal, machista, que faz a mulher pensar, entender que o lugar dela realmente é ficar calada, que ela merece aquilo que ela está recebendo, né? Aquela violência. E a gente tem a questão de proteger o autor vítima de violência. A culpa é da vítima. A gente Pois é. ainda culpabiliza a vítima. Isso é um outro perfil que nós precisamos ressignificar. A sociedade precisa entender que o problema da violência doméstica não é um problema de um grupo social, é um problema social, é nosso, é de todos. Então, essa reflexão da nossa postura interfere muito. Quando eu julgo a mulher que é vítima de violência, eu estou afastando ela da busca pelo apoio. Eu não posso julgá-la, eu tenho que acolhê-la. E o trabalho hoje que a gente tem feito do Alerta Salvador, inclusive na cidade, é exatamente esse. Hoje nós já formamos mais de 1.000 pessoas, sociedade civil, polícia militar, acompanhando o nosso trabalho, onde a gente está falando sobre violência, que foi o que Sim. Isabela sinalizou. Muitas mulheres não entendem o que é a violência, não entendem esse assédio como violência. Bom, a gente está terminando aí 2021 com dados tristes, né? O aumento da violência doméstica, o aumento da violência contra a mulher. O que a Secretaria pensa para o ano de 2022? Alguma outra ação que vem aí para juntar forças a esses equipamentos, por exemplo, que já existem? Bom, nesse momento a gente está fortalecendo o alerta para a gente ocupar outros espaços, então a Sim. gente vai triplicar aí os nossos números de atendimento e ações de empreendedorismo, de emprego e renda, desenvolvimento econômico. Por quê? Porque não é só romper o ciclo da violência. A doutora Bianca colocou muito bem, muitas mulheres ela possuem dependência econômica. E diante de uma dependência econômica, essa mulher, para se libertar, precisa desse apoio. Então, Exato. nós vamos fortalecer essas ações também para tratarmos a mulher desde o momento que ela passa a violência dentro da equipe multidisciplinar e depois colocando essa mulher no mercado de trabalho. E quando a mulher sofre a violência, apesar dela ser a vítima principal, a família inteira sofre também com essa violência. Se a gente pensar, por exemplo, nas crianças que são, né, que perdem a sua mãe e que perdem o pai também, né, porque numa situação de feminicídio perdem os pais. Com quem que essas crianças ficam, né? Os órfãos do feminicídio. A gente precisa falar também sobre essas crianças. Como é que a Secretaria, a Prefeitura pretende atender também essas crianças, secretária? Nós já começamos a dialogar sobre isso. Até porque, como você bem sinalizou, o problema da violência é um problema familiar. É o homem, que hoje a gente já atua com a parte no NEF. Essa criança, onde no CREAM a gente tem 2 psicólogas, uma para a mãe, uma para a criança, mas temos os órfãos advindos do feminicídio, que são crianças que, como bem pontuou a Isabela, que a violência psicológica também está neles. E como Totalmente. Imagina viver um trauma desse na infância, né? Exato. E como a gente atua na Secretaria de Política para Mulheres, Infância e Juventude, Sim. então nós já estamos sentando com a Unicef, com o Ministério Público, Defensoria, para criarmos um projeto de escuta especializada e, a partir daí, nós vamos melhorar essas políticas para atender também essas crianças vítimas da violência. Muito bem. Secretária, muito obrigada pela participação aqui. Parabéns pelo trabalho também executado a toda a Secretaria aí no ano de 2021. 2022 a gente torce para que seja um ano muito melhor, mas você sabe que o Band Mulher está sempre de portas abertas. Vamos juntas aí no combate à violência, a todo tipo de violência, né? Eu que agradeço, Pamela, e agradeço as convidadas, porque é sempre importante falar sobre violência. Muito obrigada. Muito obrigada, secretária. Olha só, no próximo bloco a gente continua falando sobre violência contra a mulher. Vamos para um rápido intervalo, mas antes tem um recado do Bahia da Sorte. Eu volto já já. Eu adoro o Natal e você também curte essa magia? O Bahia da Sorte, novidade pra você.
Realize todos os seus sonhos no Natal de Prêmios do Bahia da Sorte. Por apenas R$5 você pode ter o Natal dos seus sonhos. Domingo tem R$120 mil no quarto prêmio. E mais 6 mil no primeiro, 8 mil no segundo e 10 mil no terceiro prêmio. Além de 10 chances de ganhar R$1.000 no Giro da Sorte. São R$120 mil só no quarto prêmio. Ao adquirir este título, você pode contribuir com a Vai Brasil. Adquira seu título agora com o Pix pelo site e aplicativo. O melhor Natal da Bahia com o Bahia da Sorte custa pouco sonhar. Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code e compre agora por apenas R$5. Com R$5 você pode ter o Natal dos seus sonhos. R$120 mil no quarto prêmio, 6 mil no primeiro, 8 mil no segundo, 10 mil no terceiro e 10 chances de ganhar R$1.000 com o Giro da Sorte. Vai! São R$120 mil no quarto prêmio. Compre no site ou no aplicativo com cartão de crédito ou Pix ou um dos nossos pontos de revenda. Bahia da Sorte! Band Mulher de volta, vamos falar das lojas The Body Shop aqui em Salvador. Essa marca que é inglesa, vegetariana, feminista e cheia de propósitos. Já está no clima do Natal, é claro. Olha, são muitas opções de presentes com sabonetes, hidratantes, perfumes e muitas novidades para você surpreender quem você ama nesse Natal. E o melhor, todos os produtos são vegetarianos, nunca testados em animais. E nas lojas The Body Shop em Salvador, você encontra presentes com valores a partir de R$ 39,90 para não deixar ninguém de fora aí da sua listinha. Vale a pena conferir, tá? São 4 lojas nos principais shoppings de Salvador. No Instagram é @lojasthebodyshop.salvador e aproveite ainda as ofertas imperdíveis com descontos progressivos válidas somente nesse mês de dezembro, hein? The Body Shop Salvador, lutando por um mundo bonito e mais justo. Olha, a cada minuto, 8 mulheres são agredidas no Brasil. O ciclo de violência doméstica, às vezes, é difícil de ser percebido. A repórter Júlia Sarmento conversou com a enfermeira Michele Gomes, que foi vítima do ex-companheiro. Ela fala da rotina de medo e da violência psicológica. As marcas ainda estão espalhadas pelo corpo de Michele. A enfermeira foi agredida diversas vezes pelo ex-companheiro Edilson Azevedo após terminar o relacionamento de 1 ano. A violência começou dentro da casa em que eles moravam no Acupe de Brotas. Móveis e eletrodomésticos ficaram destruídos. Vídeos feitos por vizinhos mostram o momento em que a discussão vai para o lado de fora da casa. Michele tenta quebrar o para-brisa do carro de Edilson. Em seguida, ela é empurrada e cai no chão desacordada. O agressor fugiu com o veículo e por pouco não atropelou a mãe da vítima. Eu poderia hoje estar carregando, estar viva como eu estou, mas estar carregando a morte de minha mãe por conta de uma pessoa que eu dei amor, que eu dei atenção, que eu dei carinho, que eu acreditava em tudo que ele falava, sabe? Porque ele falava das minhas amizades, que as minhas amizades não prestavam, que a minha roupa era muito curta, ele queria mandar na roupa que eu vestia. Então eu mudei todo o meu estilo de roupa, o meu estilo de falar com as pessoas, o meu estilo de andar na rua. Eu tinha medo de que qualquer pessoa que eu conhecesse me parasse na rua para falar comigo. Eu andava de cabeça baixa. Michele já tinha registrado 2 queixas na polícia contra o companheiro, uma por agressão física e a outra por perseguição. Mas a violência psicológica veio antes, desde o início do relacionamento. Com ele vigiando minhas redes sociais, ele vigiando meu WhatsApp, com quem eu falava, quem era, de onde eu conhecia. E depois com os xingamentos, né? E aí, com o tempo, eu acabei emagrecendo muito, me deixando de lado. Hoje em dia, eu me olho no espelho, eu não me reconheço e não consigo me enxergar, me encontrar, ver a pessoa que eu já fui um dia e a pessoa que eu estou sendo hoje. Edilson não está preso. Uma medida protetiva impede que ele se aproxime de Michele, que mesmo com a distância estabelecida, continua com medo. A agressão psicológica é uma forma de violência difícil de ser identificada. Muitas vezes, nem a própria vítima consegue se dar conta que está sofrendo danos emocionais. Mas a continuidade desses atos pode levar a situações ainda mais graves. No início, quando esse ciclo roda pela primeira vez, a mulher ainda tem esperança de que ali seja um momento único, porque ele vem dizendo que se arrependeu, que não foi aquilo que ele queria que acontecesse. Muitas vezes ele diz que o procedimento, a atitude que ele teve foi por culpa dela. Então, ela acredita que uma modificação dela, um autocontrole,
ela vai fazer com que aquele agressor não cometa mais aquela ação. Mas os estudos indicam que o ciclo da violência ele tende a aumentar, né, tanto em intensidade quanto frequência e consequências, podendo chegar efetivamente ao feminicídio. Familiares e amigos devem ficar atentos aos sinais e buscar oferecer acolhimento para as vítimas, para que o ciclo da violência seja quebrado. Nem sempre é fácil que essa mulher consiga denunciar, né? Porque envolve muitos sentimentos, envolve medo, inclusive, né? Com certeza, né? É um rompimento difícil com uma estrutura, qual muitas vezes, infelizmente, ela está ali habituada, repleta de sentimentos como medo, frustração, vergonha, inclusive, sentimentos de culpa. Né? Então, eu acredito que só mesmo o fortalecimento entre nós mulheres, só a gente incentivando, mostrando os equipamentos, falando sobre isso e o apoio que é extremamente importante das pessoas próximas também, né, nesse incentivo, porque de fato é muito difícil e em muitas situações para a mulher conseguir romper com essa vergonha, esse constrangimento, porque ela se sente de certa forma culpada por aquela violência ou então existe ali ainda a tentativa, né, de mudança daquela relação. Afinal de contas, um relacionamento ele é repleto de expectativas, né? A gente não entra num relacionamento pensando que vai finalizar com violência. Com certeza. Isabela, eu vi você ali assistindo. Deve passar um filme na sua cabeça, né? Porque deve ter muita identificação também com outros casos de violência contra a mulher. Mas no seu caso específico, você que depois, naquele dia quando você sobreviveu, né? Que você subiu daquela ribanceira que você caiu ali, depois de ter sido esfaqueada e que você conseguiu ajuda, que você viu que você estava ali no hospital, falou, olha, sobrevivi. Não foi dessa vez, ele não conseguiu. O que você pensou? Porque teve ali uma estratégia também para poder pegar o agressor, né? Teve, sim. A gente estava até comentando isso nos bastidores. Eu tive uma inteligência emocional muito grande. Quando eu entendi que eu estava numa emboscada, eu falei, meu Deus, você tem que me ajudar a sair dessa situação. E quando eu recebi o resgate, num momento onde eu não esperava mais nada, porque eu já tinha passado por 40 minutos de agressão, já tinha tentado ajuda na estrada, já tinha perdido todas as minhas forças e caído no meio da estrada. E aí Deus me mostrou, né, a luz, que foi um casal parou de moto e viu meu corpo no chão. Então, eu não consegui o resgate com todo o meu esforço que eu fiz. Eu fui resgatada depois de já estar praticamente só esperando a hora de ir embora, porque eu já estava orando para que Deus me levasse. Então, naquele momento, eu tive uma percepção de que agora é a hora de eu reunir o resto de forças que eu tenho e enfrentar todo o medo. Eu não digo a você que o medo não existe, existe. A primeira voz de um homem que eu vi, que foi do rapaz do resgate, eu comecei a gritar em pânico, não me mate não, não me mate não. Sim. Que eu achei que eram eles que tinham voltado. Então, as mulheres convivem com medo, mas ela precisa superar esse medo, porque, como ela disse, a gente constrói uma identidade, a gente não pode se permitir que esse agressor destrua a identidade que a gente construiu. Então, isso me fortaleceu. Eu quero voltar a ser Isabela, que eu custei tanto a construir. Eu vim de uma família muito pobre, eu consegui tudo com muito esforço. Eu não vou deixar esse homem destruir a minha vida. Então, eu me peguei nisso aí e fui alavancando toda a minha trajetória de minha reabilitação. Naquele mesmo dia, eu consegui dar o depoimento para a delegada, mesmo ela ainda assustada em ver o meu estado, ela não queria pegar o depoimento, ela não tem condições. E eu falei, eu tenho sim, pode se aproximar de mim, eu não consigo me movimentar, mas eu ouço a sua voz e posso falar. E eu tive a coragem de falar tudo o que aconteceu, a relatar, não tive vergonha de me expor, né, na mídia, de me expor nas minhas redes sociais. Eu tinha pouco acesso às minhas redes sociais, porque eu trabalhava em 3 hospitais na época, eu tinha uma vida muito ativa, eu vivia o meu mundo e não vivia um mundo atentado para o que acontecia com a sociedade. Então, isso me mobilizou, me fez eu acordar para uma realidade que é velada. Infelizmente, a violência acontece todos os dias, nem todas conseguem ter o acesso à denúncia, ainda há toda a dificuldade por trás de uma denúncia. A gente sabe que a mulher sofre retaliações, a mulher é revitimizada, e é isso que a gente tem que construir, essa melhora, a mulher se achar segura em ir até uma delegacia, se achar segura com a medida protetiva, não achar que está sentenciada a morrer com a medida protetiva na mão, que são muitas que têm essa percepção. Então, é essa percepção que a gente tem que mudar. Isso só muda com mobilização, só muda com conhecimento, só muda com esclarecimento, só muda com esse tipo de roda que a gente está tendo aqui, esse tipo de reconhecimento do que é verdade, do que não é verdade, de onde a mulher pode ir, onde a mulher não pode ir. A gente viu o relato dela e me identifiquei várias vezes no relato dela. Realmente dá esse medo, você se sente presa. Eu digo assim, por mais que eu tinha uma estrutura, né? Eu tinha um emprego, eu tinha para onde ir, e outras que não tem nada, que não tem um emprego, não tem uma rede de estabilização. Hoje, com seu agressor que continua preso, você se sente segura? Não.
Não me Ainda sinto não, né? segura porque ainda tem um agressor solto. Foram 3 integrantes e um ainda se encontra solto. Eu criei uma estratégia, né, para viver. A gente estava conversando isso. Eu criei algumas redes de proteção. Eu criei amigos, como foi dito aí, voluntários, onde eu printo as telas de onde eu tô. A vida da pessoa que é agredida nunca vai voltar a ser a mesma. Porém, ela precisa viver e ela precisa dessa rede de apoio. Agora, dizer que eu vivo como eu vivia antes de ser violentada, jamais. Eu fico completamente arrepiada, assim, me toca todas as vezes que eu falo sobre o seu caso. E ouvir hoje o seu depoimento, para mim, tem um valor, acho que esse programa aqui já vale, sabe? Porque, assim, é muito importante a gente ouvir o relato de uma pessoa que, de fato, viveu isso, né? Porque, por mais que a gente se informe, que a gente estude sobre isso, só quem vive sabe como é dura essa realidade. Muito bem, ainda não acabou não, viu? Vamos para um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho falando mais sobre o combate à violência contra a mulher. Eu conto com você, até já. Pessoal, o Natal está chegando, a época mais gostosa para a gente reunir a família e celebrar todos juntos. E para deixar o seu Natal ainda mais gostoso, eu tenho uma dica sensacional para você. Aproveite que o Big, que aqui no Nordeste é Big Bom Preço, tem tudo para você fazer uma ceia inesquecível. E o mais importante, viu? Todas as aves natalinas estão com condições super especiais. É isso mesmo, no Big você encontra tender, peru, chester, frango defumado, de várias marcas e sempre com muita qualidade, em até 6 vezes nos cartões Hipercar ou em até 3 nos demais cartões, tá bom? Olha, a família com certeza vai adorar essas delícias. E lembre que as lojas do Big continuam aí com os cuidados redobrados, separadores de acrílico nos caixas e até cabine UV em algumas lojas para você esterilizar suas compras. Aproveite e faça um Natal ainda mais gostoso com o Big, pois só o Big é bom, big e barato. Band Mulher de volta, muito obrigada pela sua companhia. Hoje a gente está discutindo a questão da violência contra a mulher, um dos nossos assuntos principais aqui no programa, porque infelizmente, praticamente todos os dias uma mulher é vítima de violência, seja ela psicológica, seja ela patrimonial, seja ela física, um tapa, um empurrão, um murro, ou até mesmo o feminicídio, que é quando aquela mulher perde a vida pelo fato de ser mulher. Você já imaginou essa situação na sua vida? Não é justo, esse não é só um problema das mulheres, é um problema de toda a sociedade, como nós já falamos aqui no programa. Doutora Bianca é delegada titular da DEAN de Brotas. Eu queria aproveitar a sua presença aqui para relembrar alguns casos de feminicídio ou de tentativa de feminicídio que aconteceram nesse ano de 2021. Foram vários casos, né? A gente fez aqui o apanhado de alguns. Eu vou começar falando sobre o caso Sátia Lorena, que aí é um caso que aconteceu em 2020, melhor dizendo, né? Em julho de 2020, mas que só foi concluído de fato agora em 2021, né, quando o Rodolfo Cordeiro, esse que aparece aí na foto, ele foi indiciado pelo Ministério Público, né, investigado por tentativa de feminicídio. Ele jogou a Sátia Lorena, né, a acusação é que ele tenha jogado a Sátia Lorena do 5º andar do prédio onde eles moravam. Doutora Bianca, você acompanhou esse caso, né, inclusive a reconstituição do caso. O que você lembra desse caso? Não, eu acho que ninguém esperava que ela sobrevivesse. Exatamente. Né? Primeiro foi isso. Então, ela sobreviveu. E aí, depois, ela se recordou de tudo o que aconteceu. E ela contou em detalhes como ela foi jogada, como era o ciclo de violência, porque ela sempre foi uma mulher muito vaidosa. Ela tinha uma rede social de mais de 20 mil seguidores. E ela teve que excluir sua rede social, porque ele não aceitava isso. Ele não aceitava essa exposição dela. E ela, como é muito difícil a gente dizer que a pessoa que a gente escolheu para ser nosso companheiro é o nosso agressor. Então, é muito difícil. Então, ela não aceitava, ela não se via num relacionamento abusivo. Então, mesmo a família tentando ajudar e tudo, ela não se via. Então, depois, quando ela se viu, infelizmente, já foi tarde, ele tentou realmente matar ela. Nós provamos, teve toda a investigação. É uma vítima que, assim, eu me afeiçoei muito e nós continuamos a ter, assim, esse contato, né? Porque a gente acaba absorvendo e a gente acaba, não tem como você ser imparcial. Não existe, né? Eu sou mulher, antes de ser policial e tudo, eu sou mulher também. Então, a gente acaba se sensibilizando. Então, assim, eu acompanhei do início ao final. Hoje, graças a Deus, ela está bem, está com algumas limitações, né? Ela voltou a morar com a família no interior, porque ela não se sente segura. Ele voltou a trabalhar normalmente. Na época, eu representei pela prisão preventiva, ele ficou preso um tempo, depois ele foi liberado. O Ministério Público, ele também denunciou ele por homicídio, tentativa de feminicídio, na verdade. Representou pela preventiva de novo e está
está no aguardo aí. Então, assim, já existe um processo, ele vai ser julgado, né, pelo júri e a gente está aguardando, né? Olha, um outro caso que também nos chocou bastante foi o caso do DJ Ives, né? Esse não aconteceu especificamente aqui na Bahia, mas tomou uma proporção nacional, né? Que realmente... As imagens são assustadoras. A gente vai colocar aí na tela agorinha, né? Que mostra aí a Pamela Holanda, ela sendo agredida dentro de casa, inclusive com um bebê na mão, né? Ela tá carregando o filho do casal ali, o filho dela, o filho dele. Olha aí essas cenas. E ela é brutalmente agredida diversas vezes. São empurrões, socos, pontapés e com um bebê presente. Um bebê nessa cena. Ali, quem está perto ali, essa outra mulher, a mãe da Pamela. Em algum outro momento do vídeo também aparece uma outra pessoa, né? Pessoas que estavam ali e que não conseguem fazer absolutamente nada, né? E que presenciam. Essas cenas são realmente muito brutais, são muito difíceis de assistir, de reproduzir, mas é preciso a gente mostrar, porque isso é a realidade. Agora, o pior, DJ Ives hoje está solto. Ele foi solto após 3 meses, apenas 3 meses que ele ficou preso. Esse caso aconteceu em 14 de julho desse ano e ele conseguiu a liberdade aí após uma série de habeas corpus. Doutora Bianca, por que isso acontece, né? Por que esses homens, quando tem ali uma amostra, por exemplo, um vídeo, que é uma prova, né, muito contundente de que a agressão existiu, por que esses homens ainda conseguem ser soltos? Tanto que a gente sabe que, assim, o trabalho da Polícia Civil foi feito, né? Eu posso falar, assim, da Polícia Civil, porque houve a investigação, houve a prisão dele, mas depois é passado para o Poder Judiciário. E aí é o Poder Judiciário que determina se ele vai continuar solto, se tem fundamentos para ele continuar preso. Então, assim, aí vai o papel do Poder Judiciário, né? Você vê que o papel da Polícia Civil foi feito e continua as investigações. Sim. Eu não sei como é que está, provavelmente o inquérito já foi concluído, já foi encaminhado para a Justiça. Mas, assim, o que eu acho é importante, assim, a gente está nesse espaço, né? Primeiro eu queria agradecer, porque é muito importante esse debate de violência doméstica, falar que a DEAN funciona 24 horas, todos os dias. Então, você, mulher, vítima que está passando por um relacionamento abusivo, pode nos procurar, não tenha vergonha, a gente está lá para acolher, para ajudar vocês. Então, assim, funciona 24 horas, se você não quer se preservar, se não quer aparecer, não quer se expor, tem o disque denúncia, tem o e-mail da DEAN, que é dean.brotas@pcivil.ba.gov.br. Tem também meu Instagram, que é aberto, Bianca Andrade Torres. Muitas mulheres me procuram, têm dúvidas, e aí eu procuro ajudar na medida possível. Então, assim, existe toda uma rede. Então, é muito importante, primeiro, que a mulher tome iniciativa, queira quebrar esse ciclo de violência, porque não adianta nada. Muitas mulheres nos procuram, registram a ocorrência, conseguem a medida e depois reatam o relacionamento. E aí querem na delegacia até tirar o registro da ocorrência. Então, a mulher, ela precisa desse apoio porque ela precisa colocar um ponto final e ir até o final, realmente. Exato. Entendeu? Então, é muito importante a denúncia da mulher. Olha, nosso programa já está chegando ao final. Eu queria já agradecer aqui a participação de todas, né? Realmente é muito importante falar sobre esse assunto. A gente não pode normalizar a questão da violência contra a mulher. Queria pedir, Vanina, uma fala sua final. O que você acha mais importante, né? Como é possível dar esse primeiro passo? Uma rede de apoio? Exatamente, a rede de apoio é extremamente importante. Então, aproveito também para parabenizar seu programa, né, que vem aí ao longo desse tempo todo trazendo esse debate que a gente vê pouco, né, na mídia. A forma como a mídia aborda a questão da violência de gênero é extremamente importante para que as mulheres, além de obter essa informação, elas também se sintam seguras e elas entrem em contato com pessoas, né, que vêm aqui a brilhantar esse programa e trazer suas contribuições. São mulheres que estão aí na luta, né, pelo combate à violência. Então, a gente tem uma rede de enfrentamento. Então, a gente precisa dar visibilidade e fortalecer essa rede, porque por mais que seja difícil, por mais que a gente ainda tenha aí dificuldades, ela existe. Né? E ela existe para a proteção de nós mulheres. E um detalhe importante, Pamela, a gente estava até conversando isso, nesse momento do ano, a gente percebe um aumento das violências de gênero. São os períodos festivos, o verão, então as mulheres precisam ficar atentas, né, para essa incidência da violência, principalmente considerando que a gente ainda está em processo de pandemia e as desigualdades de gênero nos afetam, né? A gente tem aí uma vivência desigual, por sermos mulheres, então a gente precisa ficar atenta especificamente nesses momentos festivos e de verão sobre a questão da violência e fazermos sim as denúncias. Obrigada, Vanina. Isabela, para a gente encerrar, queria que você falasse para outras mulheres que estão nos assistindo, que estão vivendo um ciclo de violência e que estão ainda buscando forças para romper. O que é que você diz? Se fortalecer e não desistir, não morrer em vida, porque a gente não pode desistir da nossa vida. Então, é preciso enfrentar tudo isso, porque
A gente consegue, sim. A gente consegue sobreviver diante de tantas violências, como Sátia conseguiu sobreviver, como eu consegui sobreviver e diversos outros exemplos. Agora, a gente não pode deixar que toda essa situação que a gente está vendo em volta da gente amedronte e a gente fique, né, encarcerada dentro de casa. Porque o que acontece é que se reverte a violência. A gente se encarcera e eles estão soltos, como a gente viu aí no caso do DJ Ives, né? Ele está aí fazendo show e ela está com medo, retraída dentro de casa. Ela não pode se permitir isso, ela tem que sim lutar pelos direitos dela, não desistir. É o que eu faço, eu luto pelos meus direitos e não vou desistir enquanto não tiver a punição adequada e meu caso seja um exemplo para a sociedade. Muito obrigada por isso. Muito obrigada também, doutora Bianca, pela participação. Muito obrigada pela sua companhia. O Band Mulher fica por aqui. A gente encerra com Elza Soares cantando Maria da Vila Matilde, para a gente lembrar sempre como a denúncia é importante. Um abraço e até amanhã. Tchau, gente. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Que você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você eu grito Pex. Eu quero ver você pular, você correr na frente do vizinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80.